Pessoal, nós agora vamos ter uma aula para demonstrar algumas técnicas que nós chamamos de técnicas assépticas, onde nós podemos manipular os micro-organismos, evitando o máximo de contaminação possível. Nós já falamos, inclusive, na primeira aula e vamos falar em outras aulas, né, que todo material que nós utilizamos para manipular micro-organismos, eles devem ser previamente esterilizados. Então, os meios de cultura são esterilizados previamente, as placas onde a gente coloca os meios de cultura são esterilizados previamente. E quando a gente vai manipular os micro-organismos, a gente tem que evitar ao máximo que esse material que está esterilizado, ele se contamine e prejudique o seu experimento. Então, nós vamos demonstrar aqui algumas técnicas que nós usamos para evitar ao máximo a contaminação quando a gente manipula material biológico e microbiológico, tá? Basicamente o que nós vamos demonstrar aqui é como fazer essa manipulação tentando evitar essa contaminação. Bem, uma das estratégias que nós utilizamos para poder manipular material evitando o máximo de contaminação é usando a chama, por exemplo, usando o fogo, né, para poder controlar possíveis contaminações. Claro que num ambiente como esse aqui, muito aberto, há uma dificuldade maior de fazer esse controle. Em outras aulas nós vamos utilizar a câmara de fluxo laminar, que é um equipamento mais específico para fazer esse controle de contaminação na hora de manipular micro-organismos. Inclusive é o local ideal para se trabalhar, porque é um equipamento preparado para evitar esse tipo de contaminação aí. Mas se você não tiver a câmara de fluxo ou for um procedimento que você tem que realizar numa bancada como essa, a gente pode usar algumas estratégias aí. Ao mesmo tempo, nós vamos demonstrar como manipular a placa de Petri, como manipular a alça de platina, como manipular tubos de ensaio para fazer experimentos com microbiologia. As placas de Petri que nós já usamos numa primeira aula, por exemplo, que é onde a gente coloca os meios de cultura, então elas servem basicamente para a gente cultivar micro-organismos e fazer experimentos com micro-organismos. Como nós já demonstramos, ela tem uma base e tem uma tampa, né? O que mantém a esterilidade dentro dela é a tampa encaixada na sua base. Enquanto essa tampa estiver encaixada na sua base, então ela vai manter o ambiente lá dentro estéril se ela for esterilizada fechada, né? Agora, como manipular essa placa de Petri na hora de manipular, fazer os seus experimentos? A gente tem que lembrar sempre o seguinte, pessoal. O microbiologista ele tem que trabalhar de preferência sozinho. Deixar todo o material que ele vai precisar próximo a ele para que ele possa manipular. Quanto menos pessoas próximas ou ajudando, melhor. Porque quanto mais pessoas tentando ajudar ou tentando auxiliar, vai aumentar a possibilidade de contaminação do seu material e prejudicar seu material. Então, você tem que fazer o máximo possível para que todos os procedimentos sejam feitos por você mesmo, sozinho. Então, e é para isso que você tem duas mãos, né? Então, não tem dificuldade de você manipular nada individualmente. E eu sempre vou ter que a gente tem algumas técnicas para manipular esses materiais de forma mais prática. Por exemplo, uma placa de Petri como essa. Eu preciso abrir essa placa, mas eu não posso abrir essa placa dessa forma. Porque se eu abrir desse jeito, eu ocupo minhas duas mãos. Como é que eu vou manipular o que está lá dentro da placa se a minha mão, uma mão está ocupada segurando a placa com o meio, a outra está segurando a tampa? Ah, não, professor, eu ponho aqui na bancada. Aí eu vou contaminar minha tampa aqui na bancada enquanto eu trabalho aqui, tá? Então eu não posso fazer isso, mesmo porque também eu não posso promover uma abertura muito grande da placa na hora que eu for manipular o que está lá dentro. Quanto mais exposto tiver o ambiente lá dentro, maior a possibilidade de contaminação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa placa com a mão só e uma abertura suficiente para que eu possa manipulá-la, tá? Sem que haja uma contaminação maior dentro da placa, tá? E é possível fazer essa manipulação? Né?
Só a gente não esquecer que nós temos 5 dedos nas nossas mãos. Tá? Você tem 3 deles, não precisava nem dos 3, mas tem 3 para você apoiar a placa. E aí você tem outros 2 que fazem um movimento que fez você ser o dono do planeta hoje. Que esse movimento empinça aqui, ou o seu dedo aqui, que permitiu nós chegarmos a hoje a sermos o que somos. Nós podemos fazer essa pinça aqui, ó. Está aqui a placa segurada nos outros 3 dedos, aqui a pinça. Para que essa pinça aí, professor? Para que eu possa pegar a tampa e abrir a tampa, fechar a tampa, abrir a tampa, fechar a tampa, abrir a tampa e fechar. Então eu não preciso das 2 mãos, eu só preciso de uma mão apenas, tá? Então se eu vou manipular alguma coisa lá dentro, eu abro um pouquinho lá a tampa e vou manipulando as coisas lá dentro. Tá certo? Assim que a gente manipula a placa de PET. Nós vamos fazer uma demonstração aqui com o meio e uma cultura aqui. Um outro material que nós utilizamos é a alça de platina, que é utilizada para poder fazer transporte de material, inoculação de material, isolamento de micro-organismos. Toda vez que você quer pegar um micro-organismo, principalmente se você quer, se ele está na forma de colônia principalmente, ou mesmo em meios líquidos, toda vez que você quer ter contato com o micro-organismo para fazer algum experimento, você não vai pegar nele. Uma das formas que nós usamos para isso é ter contato com o micro-organismo usando essa alça. A alça, pessoal, é só essa parte aqui desse material de laboratório aqui, tá? Que é a alça de platina. O restante é só o cabo que segura a alça, tá ok? O cabo, porque eu não vou ter contato com a alça, eu não vou segurar a alça. Não vou segurar a alça por quê? Porque essa alça vai entrar em contato com o micro-organismo. Primeiro, se ela vai entrar em contato com o micro-organismo que eu quero estudar, ela não pode contaminar o meu experimento. Então, ela aqui, por exemplo, agora está contaminada. Se eu tiver contato dessa alça com o micro-organismo, eu vou contaminar lá meu experimento. Então, eu tenho que esterilizar essa alça, mas eu não esterilizo ela previamente, não. Eu vou esterilizar na hora de usar, que é o que nós vamos demonstrar aqui. E como a gente vai esterilizar usando a chama, incinerando aqui a alça, obviamente que eu tenho que ter um cabo de segurança para poder evitar que eu tenha problemas na hora de incinerar essa alça aqui, tá? Então, com ela, nós podemos manipular os materiais, tá? Com essa alça aqui, podemos fazer a manipulação com segurança. Assim que eu termino de manipular qualquer micro-organismo com essa alça, ela vai estar contaminada com os micro-organismos que eu estou manipulando. Então, eu devo, antes de guardar essa alça de novo, eu devo esterilizá-la novamente para matar e eliminar os micro-organismos que contaminaram essa alça aí, tá certo? Um outro material que nós utilizamos no laboratório, né, são os tubos de ensaio. Aqui nós temos um tubo de ensaio com um meio líquido, tá, dentro dele, um caldo. Ele está fechado aqui porque foi esterilizado. Então, enquanto estiver fechado e ele foi esterilizado, né, esse meio vai permanecer límpido aí, sem contaminação, tá certo? E nós vamos demonstrar aqui, então, como usar a placa, como usar a alça e como usar os tubos de uma vez só para vocês perceberem. Vamos utilizar aqui a chama, tá? Como uma forma de proteger e evitar a contaminação. Como é que essa chama pode nos proteger o material? Porque aqui em volta da chama cria-se um ambiente de certa forma estéril, né? Porque o fogo ele é uma forma de você, por exemplo, esterilizar material. Nós vamos inclusive esterilizar a alça com fogo. Então, próximo à chama aqui, nós temos basicamente um ambiente estéril. Quanto mais próximo da chama eu mantiver o material que eu estou trabalhando, maior a garantia que vai evitar contaminações, tá? Outra coisa, tudo que eu vou manipular usando a chama vai ser manipulado atrás da chama e não aqui na minha frente, porque a chama inclusive vai servir de segurança para você
evitando que você se contamine com o que você está manipulando, que entre você e o material tem uma chama, e também vai evitar que você contamine o material, que entre o material e você tem essa chama, tá certo? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui para demonstrar a utilização desses 3 materiais que nós mostramos aqui, a utilização da chama? Nós vamos pegar aqui um meio de cultura que está já com bactérias crescidas nele, vamos pegar uma massa celular desse meio e vamos transferir para esse caldo, como se eu quisesse, por exemplo, fazer uma cultura nova dessas bactérias. Então, eu vou fazer essa transferência desse meio, pegar a bactéria que está aqui e botar nesse caldo, tá? Primeiro procedimento, esterilizar a alça. Então, inclina-se a alça aqui na chama. Prestem atenção que chama, ela tem uma característica importante, por exemplo, a parte amarela é a parte quente mesmo, tá? Veja aí quando eu ponho na parte amarela, como é que fica rubro aí, vermelho, que é o sinal que está esterilizando a alça. Se eu coloco essa alça mais no centro da chama, olha lá, ó, na parte azul, praticamente, olha, ali é a parte fria da chama, tá? Na hora que eu ponho na parte amarela, agora sim, ó, vai começar a incinerar, vai ficar vermelho, porque realmente agora esquentou, o negócio agora ficou quente, tá? Então, esquentei, mantenho a alça aqui próximo da chama, porque eu esterilizei ela, então eu tenho que manter ela de certa forma próxima à chama para não contaminar ela de novo. Vou abrir minha placa aqui próximo à chama também, sempre atrás da chama. Abrir o suficiente para que eu possa introduzir a alça e pegar o que eu quero. Eu não vou abrir a placa de forma muito mais ampla, não, porque aí eu vou promover a contaminação. Então, eu vou abrir o mínimo possível para que eu possa manipular, fazer o que eu quero lá dentro, tá? Então, eu vou lá pegar uma massa celular, uma massa de células, fecho a placa, mantenho a alça aqui próximo. Agora eu tenho que manipular o tubo. E agora? Eu tenho que abrir esse tubo, tá? Eu não posso ir lá e pegar e abrir. Olha lá o que eu estou fazendo com minha alça. Para onde é que foi parar minha cultura? Tá? Não posso fazer isso, tá? Como é que eu vou abrir isso com segurança e de forma mais prática? Pego o tubo aqui na parte inferior com a mão esquerda, tá? Sempre aqui o mais próximo possível da chama. Olha aqui, ó. Eu não preciso de 5 dedos para segurar a alça. Inclusive o dedo mínimo aqui, ó, ele vai ficar livre. O que eu faço então? Seguro aqui o tampão, tiro, passo rapidamente aqui a boca do tubo na chama para evitar contaminação, introduzo a alça lá, libero lá a massa celular que eu peguei, tiro, passo rapidamente de novo, fecho novamente, foi feita a transferência. O que eu faço agora? Esterilizo novamente a alça, porque foi contaminada. E só depois de eu esterilizar ela novamente, então, que eu posso guardar a minha alça novamente para poder ser utilizada posteriormente. Mas toda vez que eu for utilizar ela novamente, ela vai ter que ser esterilizada novamente antes de ser utilizada, tá? Então, dessa forma assim que eu uso a alça, é dessa forma que eu manipulo as placas e os tubos, né? Para que eu possa fazer os experimentos aí, usando o ambiente da chama como um ambiente asséptico para poder evitar contaminações, tá? E dessa forma eu posso fazer vários e vários tipos de manipulação. Em algumas outras aulas nós vamos mostrar práticas onde a gente usa essas técnicas para fazer as práticas de microbiologia normalmente no nosso laboratório. É isso aí então, a demonstração de algumas técnicas assépticas para manipular micro-organismos.